Fala galera vascaína, na Vilud na área, trazendo mais um conteúdo pro canal, galera. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. O Vasco é para quem acredita, né? E nós acreditamos até o final, porque ainda não chegou no final do campeonato. E aqui é Vasco da Gama, né, filho? Sempre acreditando, sempre, né, desejando aquele milagre. E amanhã vamos ter, né, do dia 24, vamos ter Vasco e Red Bull Bragantino, né, em São Januário às 8h30, horário horrível para poder, né, ir para um jogo. Vai terminar tarde pra caramba, né? Quem vai de moto, de carro, tá tranquilo, mas quem depende da condução, né, esquece, filho. Vou te falar, aqui no Rio de Janeiro, mano, transporte público é horrível, principalmente quando chega à noite, vai diminuindo e aí o negócio fica estreito. Mas dando continuidade aqui, cara, o calendário do Vasco da Gama. O que acontece? Dia 27, vamos enfrentar o Barraca Central, aqui também em São Januário. E o Vasco precisa também dessa vitória. Além de precisar da vitória, né, contra o Red Bull Bragantino, porque o Vasco deu um mole violento, né? Precisava apenas empatar com o Internacional para ficar tranquilo. E aí, filho, ganhar os jogos que ele tem em casa para a gente poder se manter na tabela, né, entre oitavo e sétimo lugar. E aí parar o campeonato, né, para a gente assistir o Mundial de Clubes, aí, Mundial de Clubes não, a Copa do Mundo tranquilo, de boa, na paz de Cristo. Mas não, o Vasco foi lá e perdeu de uma forma vexatória, de uma forma humilhante. E aí agora estamos precisando muito, muito, muito ganhar o Red Bull Bragantino para a gente poder subir na tabela. Estamos lá em 14º. E aí você sabe, né, filho? Estamos flertando com a zona de rebaixamento e a gente não pode flertar com a zona de rebaixamento porque o Vasco adora pegar a zona de rebaixamento. Então, precisamos sair o mais rápido possível e nos distanciar. E para nos distanciar, uma vitória já basta para subirmos na tabela e começarmos a figurar pelo menos em 10º a 9º lugar e começar também a fazer cálculo para que os clubes, né, os times que estão lá em cima não vençam, para que não possam empurrar o Vasco para baixo. Então o Vasco precisa muito vencer em casa o Red Bull amanhã às 8h30. E depois vamos pegar o Barraca Central. Outra pica também na vida do Vasco da Gama, porque o Vasco deu mole, era só empatar também lá contra o Olímpia e depois ganhar o Barraca Central em casa e pronto. Passamos de fase em primeiro lugar, fase de grupo em primeiro lugar, para podermos pegar o segundo. Mas o Vasco ainda está com chances claras de classificação, né, para a próxima fase, mesmo em segundo, né, na fase de grupo. O Vasco está com a plena condição, é só ganhar o Barracas Central e pronto, o Vasco já começa a sonhar com a próxima fase na Copa Sul-Americana. Então é isso, galera, né? Dia 31 temos o último confronto, que é contra o Atlético Mineiro lá. Então vamos pegar Atlético Mineiro, né? Atlético Mineiro e Vasco da Gama no dia 31. E aí se encerra, né, o primeiro calendário aí da CBF, porque vai parar para poder assistir aí a Copa do Mundo. Então não tem muito o que fazer. Então eu fiz os cálculos, né, dos últimos 3 confrontos do Vasco da Gama no Brasileirão. Se eu não me engano era o Internacional. É isso aí mesmo. Internacional, empate, ponto. Ganhamos 1 ponto. Red Bull Bragantino, 3 pontos, já fomos para 4. E ganhando o Atlético Mineiro também, íamos para 7. Ou seja, de 9 pontos, íamos papar 7 pontos e ficarmos lá em cima e descansar. E só aguardar as contratações, né, nesse período, nessa paralisação de Copa do Mundo, que o Vasco terá que fazer para poder chegar aos atletas e aí nós darmos continuidade ao trabalho no Brasileirão, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil. Mas o Vasco não nos ajudou, perdeu para o Internacional, agora está com uma obrigação de ganhar o Red Bull e está com a obrigação de ganhar o Barraca Central e uma obrigação de ganhar o Atlético Mineiro, para que a gente possa sim ter aquela paralisação suave. Na Copa do Brasil estamos tranquilos, já passamos de fase, ganhamos o Paysandu. Agora só temos que nos classificar na Copa Sul-Americana e subirmos, né, alguns degraus no Brasileirão. E aí pronto, galera, estamos tranquilos. E aí vamos começar, né, os YouTubes com aquelas sondagens, especulações, botando capa de jogador aqui, capa de jogador ali, falando quem vai ser contratado, falando quem não quer vir, quem quer vir, quais chances, qual não é. Vai ser isso, filho. Durante 45 dias ou mais,
o que o Vasco tem a nos oferecer vai ser especulações, sondagens e contratações. E vamos falar também a respeito de SAF. Vai ser um dos temas mais abordados para mim, pelo menos vai ser a SAF. Tamo junto, saudações vascaínas. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. E galera, se vocês quiserem, eu vou deixar aí o link para vocês poderem entrar lá no grupo do WhatsApp. Ninguém tá entrando, né? Tá tranquilo, tá tranquilo. Depois, filho, vão fazer maior questão de entrar, porque quando o canal bombar, aí, né, não tem vaga, aí tem que abrir novo grupo, e aí sabe como é que é, né? Mas tá tranquilo, a vida é assim mesmo, tamo junto, e saudações vascaínas, galera. Fala pessoal, aproveitem para se inscrever e ajudar o canal a continuar com o trabalho. Apoiem o amigo vascaíno. Vascaíno ajuda vascaíno. Aqui é Vasco.